o setor do património cultural e da intervenção sobre o património cultural em Portugal, nas últimas décadas, tem sofrido de uma espécie de uma disfunção que se relaciona com o seu modelo de financiamento, entre outros aspectos, mas que tem consequências no seu modelo de financiamento. Essa disfunção relaciona-se com o facto do financiamento da intervenção sobre o património cultural nas últimas décadas, como digo, tem sido paulatinamente, progressivamente transferido da esfera do financiamento público, que era o tradicional no nosso país, para um financiamento essencialmente privado e relacionado com a construção civil. É a chamada intervenção de natureza de salvaguarda no património cultural e decorre sempre que há obras, sempre que há intervenções de natureza de construção civil, digamos assim, das obras públicas ou privadas, e que aí é que ocorre e é financiado a intervenção em património cultural. Esse desequilíbrio é muito grande e chegados a um momento como o presente de crise motivada pela pandemia que vivemos, prevemos que a crise económica que virá, infelizmente, como consequência dessa pandemia, possa ter consequências muito graves, porque essa fonte de financiamento que é particularmente total na intervenção do património cultural, seja cortado por via da crise económica que aí virá. Então, com vista a tentar apresentar algumas propostas, algumas linhas de reflexão e pensamento para a intervenção em património cultural numa pós-pandemia, eu gostaria de vos apresentar aqui três grandes linhas de ideias. Uma primeira ligada com o património cultural imóvel, com os monumentos, com o património construído, o património urbanístico, paisagístico, etc. Esse património precisa de um programa que passe por várias fases, uma primeira de diagnóstico e uma segunda de intervenção com vista à sua conservação, mais importante, primeiro e mais importante, e depois requalificação com vista à criação de condições para a sua fruição pública. Portanto, é uma proposta que visa também a conservação e a fruição pública do património construído. Uma segunda linha relaciona-se com o património arqueológico, que tem uma natureza consideravelmente distinta do património construído, edificado. Para esse património, para o património arqueológico, para os sítios, para os conjuntos arqueológicos, para as paisagens arqueológicas, eu acho que está no momento de desenvolver um programa de investigação, de estudo e depois valorização e divulgação. Ou seja, mais uma vez, o Estado português desabituou-se nos últimos 15 anos de financiar a investigação arqueológica e é o momento dessa linha de apoio público ser recuperada para estudar o património arqueológico e para o valorizar, mais uma vez, com vista à sua fruição pública, à sua colocação ao dispor da visita dos cidadãos e da comunidade. Uma terceira linha tem a ver com o património móvel. Os museus são as instituições que por natureza têm por principal função guardar os objetos, o património móvel, o espólio, que têm valor cultural para uma comunidade e essa função, que é a sua primeira, tem sido muito abandonada. Os museus em Portugal estão numa situação muito difícil a todos os níveis e precisam, portanto, de um programa de intervenção e de valorização. Esse programa passaria pelo estudo das coleções, pela melhoria das condições de gestão e de conservação dessas coleções e também por apoio, por exemplo, a outras infraestruturas, começando logo pelas instalações, uma vez que a maioria dos museus em Portugal, os grandes, maiores pelo menos, estão instalados eles próprios em monumentos, em edifícios históricos. Essa intervenção de estudo, de valorização, de gestão das coleções museológicas teria também como objetivo melhorar as condições da sua exposição, da exposição desses objetos, desses espólios e logo também, mais uma vez, a fruição. Portanto, estas três linhas que eu proponho aqui têm alguns pontos em comum. Um primeiro ponto são programas que carecem de investimento público e eu não reivindico para o património cultural nada mais do que aquilo que está a ser reivindicado para os outros setores da sociedade. Num momento de crise é preciso que o Estado invista no que tem mais valor, e o património cultural tem muito valor. São programas que se baseiam num diagnóstico prévio, são programas, neste sentido, são ações programadas e planeadas e não são reativas, que é a situação que tínhamos
até aqui, que a intervenção no património era praticamente e apenas reativa e não programada, e depois, finalmente, e mais importante, são linhas de ação destinadas ao cidadão. São ações, são programas de cidadania no sentido em que se destinam a aumentar, a melhorar as condições de acesso ao património cultural pelos seus detentores, que são os cidadãos.